Começa agora o PropertyCast, o podcast de Carrefour Property. Olá, eu sou a Mafelo Vilotto, te dando as boas-vindas a mais uma edição aqui do PropertyCast, que é o podcast do Carrefour Property. E a gente fala direto aqui do stand do Carrefour Property na ABF Franchise, que é a maior feira de franquias do mundo. E agora o assunto é diversidade e equidade racial dentro do Grupo Carrefour Brasil. E para isso, para bater um papo sobre esse assunto, estou aqui com dois convidados. O Claudionor Alves, que é diretor de Equidade Racial, Relações Institucionais, Inclusão e Diversidade. Também aqui com a gente, o Diego Bruno, que é coordenador comercial do Carrefour Property. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que ótimo. Começando aqui com o Claudionor, então, fala um pouquinho sobre a sua trajetória até chegar nesse cargo. Com muito prazer, até porque eu falo da minha carreira com muito entusiasmo. Estou aí há quase 40 anos na estrada. É a primeira vez que trabalho no varejo, aí eu venho de indústria, informação, comunicação, até mesmo serviços, passando aí pela IBM, pela Serasa Experian, pela Também trabalhei na G4S. IBM, depois a gente Bacana, troca uma vamos figurinha. conversar. E cheguei no Carrefour em 2021, um momento bastante complexo, crítico até diria, né, do ponto de vista reputacional, De pandemia, né? também. E cheguei como responsável pela segurança, perdas, pisco, qualidade, enfim, tinha 6 gerências da minha diretoria. Com um grande desafio ali para criar um novo modelo de segurança o fato de eu vir para o Carrefour foi justamente com esse propósito de transformação do modelo de segurança. Eu fizemos um trabalho muito incrível, eu diria assim, e fizemos no plural mesmo, porque não foi um trabalho feito unicamente por Claudionor, foi feito por muita gente dentro do Carrefour e também fora, muitas consultorias que a gente trabalhou, para que criássemos ali um novo modelo, trazendo um novo conceito de segurança mais humanizada, mais respeito para com as pessoas que integram o ecossistema do Carrefour, e os resultados foram incríveis. E a minha experiência aí desses 40 anos certamente foi fundamental para que a gente pudesse aí trazer tudo isso e transformar a segurança ou chegar no nível de segurança que nós temos hoje no Grupo Carrefour Brasil. Perfeito. Empresa vive também de uma reputação, Sim. né? E você, Diego? Eu estou no Carrefour há 13 anos, 13 anos. 13 anos já. Minha jornada profissional aí com 20 anos, mas desses 20 anos, 13 no Carrefour. Eu comecei no Carrefour uma outra área, uma área de compras de indiretos. Inclusive também atendi o Claudionor logo no início. E eu estou agora em Property há 3 anos, na área comercial. Então, essa é a minha trajetória aí no Carrefour. Tudo bem. Claudionor, o Carrefour ele lidera um programa que chama Não Vamos Esquecer. Gostaria que você falasse sobre esse programa e por que ele é tão importante. Claro. Bom, como eu disse no bloco anterior, eu cheguei no comecinho de 2021, quando a empresa acabara de passar por uma crise em Porto Alegre, com a morte de uma pessoa negra, né, em uma das nossas lojas. E foi justamente isso que fez com que a gente criasse todo esse novo conceito de fazer segurança. E com relação ao Não Vamos Esquecer, que a gente inclusive tem um site onde a gente tem todas as informações relacionadas a essa questão, isso é uma forma de evidenciar o compromisso do Grupo Carrefour com a questão, tá? Por conta dessa tragédia, a gente assinou um termo de ajustamento de conduta lá em 2021. Esse termo contemplava 8 compromissos, divididos em 51 iniciativas, todas elas relacionadas ali ao combate ao racismo, ao modelo de segurança, à educação, enfim, uma série de iniciativas para que a gente pudesse, de forma sustentável, chegar nesse momento que a gente vive agora. Esse termo de ajustamento de conduta finalizou em junho do ano passado, tendo um acompanhamento, inclusive, de uma auditoria, de uma empresa que faz uma auditoria anualmente, e também sob a supervisão do Ministério Público. O Não Vamos Esquecer, que a gente continua mantendo essa expressão muito viva em tudo que a gente faz, através de nossas ações, dos nossos compromissos com a sociedade, dos nossos compromissos com os nossos parceiros, ou os nossos parceiros em compromisso conosco. Eu acho que essa área aqui é bem importante, a área de property, a gente trazer essa questão para a mesa, porque até mesmo os nossos parceiros que utilizam
o que locam os espaços nas galerias, é importante eles terem essa consciência do nosso compromisso. Porque, embora ele seja apenas um parceiro nosso, mas se eles estão verdadeiramente informados e engajados com a questão, a gente vai aumentando a nossa atuação em todo o ecossistema. E, no final do dia, atingindo o nosso objetivo, que é fazer com que os nossos funcionários, os nossos parceiros e, sobretudo, os nossos 60 milhões de clientes que a gente recebe mensalmente, estejam se sentindo seguros, estejam se sentindo respeitados, estejam se sentindo eh, eh, bem atendidos e com um atendimento com um olhar muito humanizado. Então, é importante a gente trazer essa questão, como eu disse, né, para a mesa aqui de property, para que todos nós estejamos aqui na mesma página na questão de equidade, na questão de combate ao racismo, na questão de segurança, porque no final do dia, a segurança não é somente uma responsabilidade do time de gestão de riscos. A segurança é responsabilidade de todos os funcionários. E, obviamente, os nossos parceiros precisam entender esse nosso compromisso para que seus ambientes também estejam no mesmo nível de segurança, no mesmo nível de respeito, no mesmo nível de humanização para com os nossos clientes. Porque o cliente, só para te passar a palavra, que está lá na loja na galeria do nosso parceiro, é o mesmo cliente que está na nossa loja. Então é importante ter esse alinhamento de como são atendidos, seja na nossa loja, seja na loja do nosso parceiro. O que aconteceu nos Estados Unidos, que a gente vê, né, Black Lives Matter, né, do George Floyd, isso ajudou de alguma forma também a ter alguma conduta diferente? Vocês conseguem ver uma ponte entre esses casos? Sim, e eu, com o meu chapéu de relações institucionais, eu acabo tendo convivência com muitas outras, eu vou chamar aqui de pessoas, tá? Sejam elas jurídicas ou pessoas físicas. E especialmente terceiro setor, onde a gente discute esse tema com muita frequência, tá? Eu, particularmente, sou muito convidado para falar sobre as questões que nós tratamos aqui no Grupo Carrefour, sobre todas essas iniciativas que a gente teve aqui para transformar o ambiente de segurança de forma geral. E quando a gente olha para os Estados Unidos, lá de 2020, posso dizer com muita segurança, tá? Eu acho que esse movimento que rolou globalmente, mas sobretudo no Brasil, ele foi muito importante. Es Infelizmente, a gente está falando de Coordenador, né? exatamente. Infelizmente, estamos falando do custo de uma vida, né, mas o legado que essa vida deixou para a sociedade, e aí não somente nos Estados Unidos, mas no mundo de forma geral, e o Brasil, por sermos como somos, fomos, de certa forma, bastante, eh, eu diria que privilegiados. Infelizmente, a morte de uma pessoa, mas o aprendizado que todos nós tivemos com isso, olhando aqui com um olhar mais institucional, foi muito importante. Para hoje a gente está, no momento que a gente vive, inclusive voltando para o Carrefour, a gente teve também, eu diria que a gente tem o privilégio de servir, e também responsabilidade, importante dizer, de sermos hoje referência na questão de segurança, até por conta do aprendizado que a gente teve também com a tragédia de Porto Alegre. Mas, resumidamente falando, sim, tá? Trouxe um legado, deixou um legado muito importante para a sociedade de forma geral e, sobretudo, para a questão de segurança. Bem, Diego, como que você sentiu o impacto desse programa dentro do Property? Acho que antes de mais nada, eu queria agradecer o convite do Roger. Acho que falar sobre um tema como esse, se a gente for olhar para 10, 15 anos atrás, era inimaginável. E não pode ser um tema sensível, tem que ser falado, tem que ser dito. E para a gente evoluir, que se a gente está falando aqui sobre um tema como esse, é porque existe uma dor e essa dor ela precisa ser dita para a gente buscar soluções, né? E dividir a mesa com o Claudio Honor, para mim, é uma inspiração e referência de muita gratidão. Falando um pouquinho da sua pergunta, acho que pegando um pouquinho do que o Claudio Honor falou sobre o legado, que infelizmente a gente teve também a questão do João Alberto na loja de Porto Alegre, que também, infelizmente, com a dor, deixou alguns legados, né? E sim, se a gente olhar, eu tô 13 anos, a gente vê muita evolução, né, dentro do Carrefour com essas ações. E, de fato, genuínas, né? Ações que você vê evolução de todo mundo. Gente que não entendia o assunto, gente que entende o assunto, gente que procura. Enfim, com certeza, esses programas vêm evoluindo demais. E eu, como 13 anos de Carrefour, eu posso dizer que sim. Lá atrás, quando a gente olhava, a gente evoluiu muito, está evoluindo muito. Claro que tem muita coisa para acontecer, que a gente está falando de um Brasil com muitas questões, mas sim, impacta bastante no nosso dia a dia e na forma de pensar sobre o tema.
Muito bom. E uma das formas de deixar isso ainda melhor são outros programas, né. Tem um programa que você participou que se chama Liderança Negra, inclusive com uma imersão na França. Sim. Conta pra gente sobre essa experiência que foi très chique, né. Chique, chique demais, chique demais. Bom, antes de falar um pouquinho do programa, eu queria falar muito sobre programas afirmativos, né. Esse programa era o objetivo dele era acelerar carreiras de pessoas que já tinham uma condição técnica e potencializar isso. Mas eu digo sobre a responsabilidade que tem de um programa de aceleração, um programa de afirmativo, que é de você deixar um legado, de ter continuidade, de fato acelerar carreiras e no final desse programa você mensurar, falar quantas pessoas de fato aceleraram, porque não pode ser um programa só por fazer. Não pode, tem que ser uma mão dupla, né? Tem uma responsabilidade de quem está participando de absorver, de fato querer crescer, e graças a Deus e graças a meu esforço eu consegui essa posição de liderança, que também alguns outros colegas, então tem que ser um programa genuíno, né? E ser bem desenhado, com foco e objetivo. E aí, falando um pouquinho do programa, o ponto alto do programa foi 1 ano e meio. Acho que um dos pontos altos foi, de fato, a imersão na França, mas teve alguns outros módulos técnicos, mas um módulo que eu queria muito frisar e que acho que todos os meus colegas também, depois que a gente conversou, a gente teve uma opinião muito igual, que foi o módulo em Salvador, que a gente emergiu na nossa ancestralidade, né? E aí, se a gente for falar um pouquinho da nossa história aqui, eu, o Roger, o Claudio Honor, a gente tem uma similaridade muito igual das nossas histórias, das nossas dificuldades, e por muitas vezes o viés inconsciente, ou enfim, por várias questões, a gente tem uma limitação de sonhos. Ah, não posso, não vou conseguir. E esse módulo foi muito transformador, porque a gente conheceu um monte de líderes genuínos, que as pessoas apresentavam com o olho com brilho nos olhos, pessoas que de fato moveram e movem vidas, né? Abrem legados. Então, se a gente está aqui porque alguém também lutou para a gente estar falando sobre esse tema aqui hoje, então também tem um compromisso comigo mesmo. Então, esse módulo foi transformador, potencializou para que quando a gente chegasse na França, a gente falar, não, a gente consegue chegar numa posição como o Claudio Honor hoje tem. Então, esse módulo ele foi muito transformador. Chegando na França, o objetivo era a gente conhecer um pouco do negócio e principalmente também os valores de como eles enxergam também a diversidade dentro da companhia e aqui no Brasil. E eles têm essa questão forte também lá, Tem, né. tem. Como a gente vai olhar a cultura do Brasil é muito diferente, a gente está falando de um Brasil muito tempo explorado, a gente está falando de um país europeu. O modelo, até um ponto importante, diferente, que para mim, acho que para todos foi muito diferente. O Brasil existe um censo que mede a população. Hoje somos 56% da população negra e parda, né? Na França você não pode se autodeclarar. Você não tem. Então aqui a gente tem um dado. Lá por N motivos também, enfim, você não pode se autodeclarar. Então, qual que é uma das ações para atender a diversidade? É você, a sua origem, né? Então a gente falou com muitos líderes asiáticos, africanos, sul-americanos. Então, através da sua origem, eles entendem que eles vão atender a diversidade pela característica, enfim, do país europeu muito diferente do nosso. E um outro ponto importante que eu vi também diferente, que é o Carrefour na França fica numa periferia, chamado bairro de Massy, que também para poder movimentar o entorno e ter uma diversidade social também. Então, tem uma outra pegada, mas no final o valor é igual. Então, acho que isso foi importante, do olhar da diversidade de acordo com a sua cultura, e aqui no Brasil é totalmente diferente, por conta disso que eu falei que a cultura é diferente, mas no final a gente viu muita diversidade, uma coisa muito forte de você encontrar pessoas de nacionalidades muito diversas, que aqui a gente tem um dado, a gente consegue ser mais assertivo em cima desses dados porque a gente tem um senso. Então foi muito transformador e potencializou demais, assim, a gente poder falar sobre um tema que a gente tem poder e por muitas vezes a gente não consegue falar, não conseguia falar, isso ajudou bastante. Bem, perguntando para você agora o papel da empresa de conseguir desenvolver esse funcionário para ele crescer, porque eu acho que não tem nada mais triste do que surgir um cargo de liderança e chamarem alguém de fora, sendo que a pessoa que está ali dentro poderia muito bem, teria condições, né, de alcançar ali o cargo, só que às vezes por não ter o curso tal, a formação tal, não está dentro ali dos requisitos para ocupar a posição. Bom, com base na minha experiência, o Grupo Carrefour, de forma geral, é muito diferente das empresas que eu passei nessa questão de desenvolvimento, de apoio e de aproveitar o próprio pessoal da estrutura, do quadro de funcionário, para as posições de média e alta liderança. E isso me surpreendeu muito positivamente. Mas ainda dentro do Grupo Carrefour tem alguns formatos que se destacam. Por exemplo, Atacadão. Para você ter uma ideia, o último número que eu peguei eram 387 lojas, tá? Até porque esse formato continua crescendo assim muito grandemente.
Esses 387 gerentes gerais das lojas, todos eles vieram da operação. Então isso é algo que incentiva, que motiva o pessoal que está na base, que está chegando, de ver todos os gerentes gerais vindo da operação. Então isso é muito bom. No varejo, no Sam's Club, enfim, nos demais formatos, isso acontece também, naturalmente. Óbvio que vem também executivos de fora, no meu caso, por exemplo, mas a gente tem investido muitíssimo. E nós temos muitos programas afirmativos justamente para sustentar essa base de talentos e, consequentemente, a gente poder preencher essas posições que vão surgindo. Eu vou te dar aqui alguns exemplos, tá? O programa Poder é um programa que eu, inclusive, apresento. Inclusive, sou o único diretor que estou desde a primeira edição. Estamos agora na 4ª edição. As 3 primeiras com 300 funcionários, aliás, 500 funcionários. E esta edição, o nosso presidente nos desafiou a trabalhar com 1.000 funcionários. Então, além desse programa Poder, a gente também tem o Poder Mulheres, que foi um programa que a gente criou, a gente lançou agora no dia 31 de março, que tem como objetivo turbinar a carreira de 150 mulheres negras para posições de média e alta liderança. A gente tem programas como Escola de Líderes, que aí é um programa geral, e aí não tem um olhar para raça e etnia, mas que também acaba contemplando muitas pessoas negras por conta da nossa representatividade no Brasil de 56%. Então, note, a gente tem muitos programas, e isso é algo que eu supervisiono, que faz parte do meu trabalho, das minhas atividades com o chapéu de equidade racial e também de inclusão e diversidade, de assegurar, de mapear, de traquear todos esses programas e, consequentemente, posições que essas pessoas podem ocupar. E o Diego, que é um exemplo disso, inclusive participou também do Poder, tá? É um exemplo dessas pessoas que estão evoluindo. E eu trabalho incansavelmente, inclusive quero agradecer aqui o nosso Comex, sobretudo o meu chefe, o Marcelo Tardinho, o nosso presidente, o Stefano Maquer, e os demais representantes do Comex, porque no final do dia, toda a empresa, no final do dia, se afunilam no Comex. E para que aconteça o que acontece no Grupo Carrefour como um todo, o Comex tem que estar muito bem alinhado. Então fica aqui o meu agradecimento público, né, para todos esses executivos que têm apoiado todos esses programas e, consequentemente, nos dado a possibilidade de atingir as nossas metas. Eu já te passo a palavra, eu acho importante trazer esse número aqui, que são as nossas metas. Não adianta a gente ter números soltos, a gente precisa ter metas estabelecidas para que a gente possa entender onde a gente estava, onde a gente está e onde a gente quer chegar. Pode ser um discurso só, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, nós estamos com 35% em torno de 35% de pessoas negras em posição de liderança. A nossa meta para 2030 é chegar com 50%, Ah, que a mesma coisa acontece com mulheres. Hoje estamos com 32,8%, nossa meta para 2030, 50%. Então, por essa razão que a gente precisa ter todos esses programas, ter todo o acompanhamento, ter o apoio dos nossos principais executivos, para que a gente não fique numa situação desconfortável de colocar uma meta aqui e chegar lá na frente a gente ter que justificar por que a gente não cumpriu a meta. tudo bem, eu até estava conversando, acho que eu estava até conversando com a Lili, né, a CEO do Carrefour Property, numa outra entrevista, que era sobre inclusão de mulheres, né, na liderança, e aí a gente comentou sobre mulher negra, que ainda é muito mais difícil. E aí eu queria englobar outras questões, né? PCD negro, etarismo, pessoas 50 a mais também. Como é que você junta todas essas questões num programa? É muito boa questão. Olha só, embora eu já trabalhasse muito próximo das Até questões LGBT também, também, né? embora eu trabalhasse muito próximo das questões de inclusão e diversidade, mas eu assumi essa diretoria no começo do ano agora, Uhum. tá? Então agora a responsabilidade de ter esse acompanhamento, de ter o atingimento das metas, acaba sendo minha responsabilidade. Então, mais do que nunca, eu não sou somente interessado, eu sou responsável. E quando a gente junta tudo isso, a gente está falando aqui dos recortes de raça, né, que a gente tem trabalhado, inclusive, muito forte nos últimos anos. Tem a questão de mulheres, que também tem trabalhado muito forte. Para você ter uma ideia, hoje o nosso quadro de funcionários, nós temos 50,1, aliás, 50,5 de mulheres no quadro de funcionário como um todo. Quando a gente fala de pessoas negras, 59,8%. Então a representatividade é gigantesca, só que a gente não está satisfeito com isso. A gente quer esses recortes ocupando cadeiras em média e alta liderança, por isso os programas de afirmativos. Aí na questão de LGBTQIA+,
por uma questão, por uma decisão da empresa, a gente deixou este recorte um pouco adormecido nos últimos anos. Quando eu assumi a diretoria, foi uma das coisas que eu trouxe para a mesa. Falei, não, eu preciso também dar prioridade para esse recorte, assim como os demais. E nós temos com certeza, nós temos uma representatividade de pessoas eh, e LGBTQIA+, muito grande. Mas talvez por conta da falta de prioridade, essas pessoas muitas vezes nem se sentem confortáveis em se autodeclarar. E eu quero, ter esse número mais trabalhado nos próximos meses, próximos anos, enfim, e para isso a gente precisa trazer aqui para a lista de prioridades. Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas com deficiência, e eu tenho inclusive discutido fora da empresa sobre essa questão, tive inclusive num fórum da ACE, e foi bem interessante, a gente estava em umas 30 empresas mais ou menos, e pelo menos umas 15 falaram, e obviamente eu também falei representando o grupo Carrefour, basicamente a dificuldade acaba sendo a mesma para todas as empresas. Claro que algumas têm um quadro de funcionário mais tímido, outro tem um quadro de funcionário mais agressivo. No nosso caso, com 130 mil funcionários, não dá para comparar o nível de dificuldade com a Baia, que tem 6 mil funcionários. Para você ter uma ideia, o nosso número de pessoas com deficiência hoje chega por volta de 5.500 pessoas. A gente não está ainda na meta que a gente precisa estar, de acordo com a legislação brasileira, que é de 5%. Estamos trabalhando muito fortemente com isso, campanhas internas junto com as nossas lideranças, para que a gente possa trabalhar intencionalmente e, consequentemente, ter essa meta atingida. Mas uma outra questão, e não somente com LGBTIA+, não somente com PCD, com pessoas com deficiência, mas todos os recortes, não basta a gente ter a meta atingida preenchendo recortes. A gente quer que essas pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas, e tenham essas pessoas em posições de média e alta liderança. Ou seja, a sua participação, ela tem que ser em todos os níveis. E é esse o meu propósito no Grupo Carrefour, nessa diretoria que eu te falei aqui na abertura do podcast. Muito bem, que seja muito bem-sucedido, então. Eh, Diego, a gente está falando aqui sobre esse assunto tratado internamente, né? Como que isso é levado para fornecedores, para clientes? Vou falar de um caso que aconteceu, né, e eu levo isso muito comigo, né, eu me questiono muito, até certo ponto, que eu posso fomentar, acelerar. Eu ainda agora com um cargo de liderança, o que que eu podia ajudar, né, dentro das normas, enfim, dentro da política do grupo. Tô há 13 anos e eu fiquei um tempo numa área e acabei que não consegui, de alguma forma, na parte profissional, de fato, agregar com isso. E quando eu vim para property, e property a gente tem o objetivo de locar espaços, né, a gente tem. Eu fiquei pensando: "O que que eu posso fazer?" E aí tive uma ideia de repente, existe uma feira chamada Feira Preta, que é a maior feira do movimento negro, do mundo. E aí eu conversei com a CEO: "Pô, eu tenho espaço", naquela ocasião a gente acabou não conseguindo trazer a feira, mas, pô, eu consigo espaço. Busquei uma loja, falei com o diretor acreditou, antes disso tinha falado com a gestora também acreditou. E a gente conseguiu trazer o RH, e o RH tem um programa de empreendedores negros que fornece produtos nas gôndolas. Também super topou, enfim, o conjunto, eu fui costurando e aconteceu a feira. Passou um ano, eu chamei até o Claudionor também para um segundo movimento, para ser um pouco maior a feira. Falei com o shopping comprou a ideia, o gestor comprou a ideia, fez uma feira um pouco maior para empreendedores negros. Então, o resumo da história que eu quero dizer aqui é que, assim, todas as áreas estão comprando o compromisso com o tema, né. E eu tive a ideia, mas eu tive que costurar com um monte de área que, quando eu falei da ideia, todo mundo comprou. O Junior ajudou também, eu falei com o Roger: "Roger, você me ajuda?" Ele: "Cara, não tenho muita verba, mas vamos fazer acontecer." A gente fez acontecer. Claro que tudo que hoje é grande, a maioria das coisas começam pequeno. A primeira foi bem pequenininha, a segunda foi um pouco maior, mas o ponto final aqui que eu queria trazer é que, assim, todas as áreas estão comprando a ideia através desses programas, né. Então, eu tive uma ideia e eu tenho um compromisso comigo de, o que que eu posso fazer para ajudar o movimento, né. Estou num cargo de liderança e aconteceu esse case de sucesso de fazer uma feira para empreendedores negros, né. Então, e acho que esse foi um case muito legal, que a gente está falando aqui sobre, os programas afirmativos e as áreas comprarem as ideias, né. Bem, e a gente vê que isso amplia não só property, né, mas Sim, um como, monte de áreas aí né. diversas. Sim, inclusive esse programa eu acabo acompanhando com muito interesse, inclusive, falo com
grande parte desses novos empreendedores, porque eu tenho a consciência, e aqui seja como pessoa, seja institucionalmente, do impacto que isso acaba causando na vida das pessoas que estão diretamente ligadas a essas pequenas empresas, mas do ecossistema, dos seus fornecedores, sabe? De empregados, enfim. Então, acho que é algo que o Grupo Carrefour, entendendo a sua responsabilidade social, faz isso de uma forma muito genuína. E tendo pessoas como o Diego, como o Roger, né, todo esse ecossistema, a própria Lili como CEO do formato, falando aqui da área de property, e tem essa consciência dessa responsabilidade como vice-presidente, como CEO, para o ecossistema, e tendo o Carrefour aqui, de novo, com 130 mil funcionários, tá? 60 milhões de clientes mensalmente, então a nossa responsabilidade ela é gigantesca. Por que não a gente puxar a fila da iniciativa privada sobre essas questões? Então, o afroempreendedorismo é isso, é mudar, transformar a vida das pessoas e de forma digna, de forma independente. Certeza. E a empresa Carrefour acaba inspirando outras empresas também a seguirem esse exemplo. Naturalmente. Bom, muita gente está assistindo a gente pelo YouTube, está ouvindo a gente pelo Spotify. Então, o que que vocês poderiam falar para essas pessoas, principalmente pessoas negras que estão assistindo e de repente querem ter uma oportunidade de entrar na empresa, fazer parte aí do quadro de funcionários? Bom, eu recomendo fortemente olhar para o Grupo Carrefour como uma empresa que tem responsabilidade social, que tem feito um trabalho muito interessante na questão de combate ao racismo, na questão de diversidade como um todo, tá? Caso tenha alguma mágoa por algum motivo, procure entender como a gente está fazendo. Acesse o nosso site, não vamos esquecer, para entender as nossas responsabilidades com as questões relacionadas ao combate ao racismo, e acesse o nosso site do RH. Faça parte do nosso quadro de funcionários. Bom é Para quando a outras gente pessoas. aprende com o erro, né? Exato. Para os nossos parceiros, idem. Entendam quem é o Carrefour, como o Carrefour faz, o que o Carrefour faz nessa matéria, e seja mais uma empresa, sendo você pequeno ou grande, médio ou grande a empresa, mas entenda, inclusive eu tenho falado com muitas empresas, grande parte delas, clientes. Recentemente, acho que não tem nenhum problema aqui de falar, eu gravei um podcast para um fornecedor nosso, a BRF, e a diretora de RH me perguntou depois se ela poderia fragmentar aquele material para ela usar como material educacional. Olha que Olha. bacana! Falando nisso em educacional, a importância do letramento também, né? Sim, esse é um ponto Até muitíssimo mesmo importante. para negros que às vezes, Sim, reproduzem sim. coisas. E hoje, é óbvio que eu ainda tenho muito a aprender, mas o que eu sei, eu não s eu não aprendi isso na infância, Uhum. eu não aprendi isso na escola. Então muita coisa que eu sei hoje, eu aprendi nos últimos anos. E o letramento racial é algo muito importante, seja para pessoas não negras, mas principalmente para pessoas negras, conhecer seus direitos, entender aquilo que é um tratamento de respeito para com ele, tá, e consequentemente atingir aquilo que a gente tem como objetivo. Que hoje 100% dos nossos funcionários recebem o treinamento de letramento racial, inclusive o nosso Comex, o nosso presidente, tá? E qual o objetivo disso? Ter as pessoas conscientes, tá? De sua responsabilidade como pessoa, porque os 130 mil funcionários, tudo isso converte num único nome, que é Carrefour. Então, se nós todos nós estivermos conscientes, nós estivermos engajados nessa questão, a gente vai ficar aqui o tempo inteiro patinando. E para isso, o letramento racial, sem dúvida nenhuma, é uma forma de assegurar que todos entendam a sua responsabilidade, o seu papel, e faça todo o ecossistema caminhar aquilo que a gente visa, que é transformação social. Até se eu puder corroborar um pouquinho com o que o Claudionor está falando, antes de entrar, a gente está falando exatamente sobre isso, né? O quão esses programas ou essas ações impactaram, realmente falando da minha vida, né, enquanto Carrefour. Muitas coisas eu aprendi por esses programas. Na nossa infância, por N motivos, poucos falavam sobre o tema, o que a gente está falando aqui agora. Nunca falei com a minha mãe no passado, né? Quando eu falo enquanto criança. A questão do orgulho da Exato, origem, né? exato. E aí, quando a gente vê essas ações, algumas coisas que eu falo, caramba. Então, isso ajuda muito, não só para o branco, mas para o negro também. Então, isso foi muito importante para minha vida, não só para dentro do Carrefour, isso para minha vida. E agora sobre uma mensagem para quem está nos assistindo e quer integrar o Carrefour. Bom, acho que a mensagem principal é se inscrever nos programas que o Carrefour
disponibiliza aí para o mercado, porque são programas de fato e genuínos. Eu acho que eu falei isso bem no início. O programa ele tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro e tem que ter constância, tem que ter resultado. E os programas, eu acho que eu sou uma parte desse resultado também. E então eu acho que as pessoas que querem entrar no Carrefour podem ficar tranquila e se inscrever nos programas, que os programas de fato aceleram não só para o Carrefour, porque acho que no final a diversidade tem que ser um pilar para todas as companhias. Isso tem que ser, vai ser para a vida, vai ser para mim não só para o Carrefour, mas para minha vida profissional. Em Claudio Honor e Diego são exemplos, né, que estão aqui para inspirar vocês. Muito obrigada pelo bate-papo, foi ótimo. Daria para a gente ficar conversando aqui Por horas. mais tempo, né? Obrigado. Obrigado a você, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço e espero ter contribuído de alguma forma aqui, né, com a minha mensagem e que os nossos ouvintes, né, possam levar nas suas vidas pessoais, profissionais, um pouco do que a gente compartilhou aqui. Muito obrigado. E parabéns por serem agentes aí de transformação. Obrigada. Obrigado. Obrigada a você que nos acompanhou em mais este Propertycast. Logo mais você acompanha outra entrevista. Você viu quanto assunto interessante que está rolando hoje aqui, hein? Até! Você ouviu o Propertycast. Acesse www.carrefourproperty.com.br e saiba mais.